Oi, turma. Oi, terceiro ano. Tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Estou passando aqui para fazer as orientações da nossa semana 1 do PET 4, quarto bimestre. Está aí na página 25. Pega, por favor, o PET. Semana 1, matemática, terceiro ano. Então, é um tópico mais assim de revisão, tá? É um PET assim, mais voltado para a revisão do conteúdo, sobretudo essa semana 1, matemática financeira e as habilidades, comparar rendimento em diversos tipos de aplicações financeiras, saber comparar e emitir juízo sobre diversas opções de financiamento, certinho? Revisão de porcentagem, fator de atualização, juros simples, juro composto, desconto e aplicações. Bora estudar? Tema: matemática financeira, mensagem para os alunos. Olá, estudante. O último PET de matemática de 2021 começa com um assunto que tem grande aplicabilidade no dia a dia das pessoas: matemática financeira. Antes de entrarmos no assunto propriamente dito, faremos uma breve revisão de porcentagem. A expressão por cento significa exatamente o que ela sugere, uma divisão por 100, ou seja, um quociente no qual o denominador é fixo e igual a 100. Por exemplo, 42,5%, 42,5 dividido por 100, ou 42,5 por 100, ou ainda 42,5 centésimo. Se eu dividir por 100, essa vírgula desloca duas casas para a esquerda, né? Então ela estava aqui deslocando duas casas para 0,425, que é a mesma coisa de 425 milésimos, ou simplesmente 42,5%, ou por cento, né? Esse símbolo que acompanha aqui indica por 100. Certinho, turma? Outro exemplo: Joana ganha 3 mil reais e teve um aumento salarial, no caso ela ganhava, né, 3 mil reais, e teve um aumento salarial de 20%. Qual o valor do aumento em reais? Então eu preciso calcular 20% de 3 mil. Transforma o 20% em uma fração, 20 por 100, de na matemática é vezes, então 20 por 100 vezes 3 mil. Posso simplificar ou posso multiplicar numerador por numerador e dividir por 100. 20 vezes 3 mil é 60 mil, dividido por 100 vai dar exatamente 600 reais o aumento que a moça vai receber, certinho? Outra maneira que a gente tem de calcular é o novo salário de Joana será de 3.600. E para entender por que a palavra-chave foi traduzida em uma operação de multiplicação, vamos realizar parcialmente uma regra de 3 simples. 100% equivale a 3 mil, 20% equivale a x. Então, 100%, o símbolo de porcento vai embora com o símbolo de porcento, está do mesmo lado, não precisa, um simplifica com o outro. 100 vezes x, 100x igual a 20 vezes 3 mil. Daí a ideia de vezes, né? Então, 20 vezes 3 mil, o 100 passa dividindo, 20 por 100 vezes 3 mil, e é 600, ok? Usando a regra de 3, outra maneira de calcular. Em vez de calcular o aumento e depois fazer o acréscimo, esse valor pode ser calculado diretamente. Veja, 100% de 3 mil mais 20% de 3 mil. Então vai dar 100% de 3 mil mais 20% de 3 mil, já poderia calcular logo 120% de 3 mil, ok? Então vai dar 100 por 100 é 1, vezes 3 mil, mais 20 por 100 é 0,2 vezes 3 mil. Então, se eu colocar o 3 mil em evidência, é 1 mais 0,2, ou seja, 1 representa 100%, 0,2 representa 20%, que é a mesma coisa de 1,2 vezes 3 mil. 1,2 vezes 3 mil dá 3.600, ok? Então a gente calcula direto.
o valor do capital mais o aumento, certo? O aumento dado do salário, no caso o valor do salário mais o aumento que ocorreu de 20%. Observamos acima que ao incorporar o aumento de 20%, equivale a multiplicar por 1,2. A parte inteira 1 equivale ao salário original e a parte fracionária 0,2 equivale ao aumento, resultando assim no salário final. O multiplicador 1,2 é chamado de fator de atualização. Então, fator de atualização ou fator de aumento, né? Aumento. Gerou o novo salário da moça. Ele é especialmente útil quando um valor necessita ser atualizado diversas vezes, pois não é prático efetuar diversas regras de 3 de forma semelhante. Uma redução de 20% equivale ao fator atualização 1 menos 0,2, ou seja, 0,8 será o fator de atualização. Outros exemplos para vocês aqui. Então, se eu tenho um aumento de 45%, o fator de atualização vai ser 1,45%. 1 mais 0,45 vai dar 1,45, que é o fator de atualização. O 1 representa o 100%, o todo, e 0,45 o aumento. E o fator é a soma do todo mais o aumento, então 1,45. Quanto é o aumento de 7,83%? Então é 1 mais 0, nesse caso aqui transformando isso aqui em decimal, né? Dividindo por 100, a vírgula duas casas para a esquerda, 0,0783. Então, somando, o fator de aumento vai ser 1,0783. Quando eu falo de redução, eu vou subtrair do todo. O todo sempre é considerado 1, né? 100%, 100%, 100% dá 1. Então, por isso aparece 1. Redução de 45% vai ser 1 menos 0,45, vai dar 0,55. Então, 0,55 é o fator de atualização na redução de 45%. Uma redução de 7,83. 7,83 eu vou subtrair do todo, que é 1. 1 menos 0,0783, que vai me dar um fator de atualização igual a 0,9217. O objetivo mais básico do estudo da matemática financeira é a aplicação de um capital C como uma taxa de juros, a taxa de juros I, por um prazo ou intervalo de tempo T, resultando no valor corrigido, o montante M. Uma observação importante é que a taxa e o prazo têm que ser compatíveis, ou seja, está na mesma unidade. Por exemplo, se a taxa é ao mês, então o prazo tem que ser ao mês, tá? Tem que ser dado em meses. Importantíssimo, caso não esteja compatíveis, deve-se ajustar o prazo e não a taxa. Veremos mais sobre isso nos exemplos a seguir. Então a gente faz a correção do tempo, né? Beleza? A primeira situação típica da matemática financeira são os juros simples. Neste contexto, a palavra simples significa que os juros incidem sobre um certo capital inicial e não sobre o capital atualizado. Em outras palavras, que o juro não ganha juro, né? Por exemplo, vamos considerar um capital de R$2.000 aplicado a uma taxa de 2% ao mês pelo prazo de um ano. Então, nesse caso, um ano eu tenho que transformar em meses, né? 12 meses. No sistema de juros simples. Primeiramente, um ano são 12 meses, como 2% de 2.000 são 40, significa que a cada mês o capital vai aumentar R$40. E aí nós temos aqui uma tabelinha para fazer esse esquema. No início era 2 meses, no primeiro mês passa a ser 2.040, no segundo mês 2.080. Observe que cada mês está aumentando os R$40, tá? E esse valor está aumentando fixo, né? Ou seja, o juro não ganha juro. Até o 12º mês, R$2.480.
Se o inicial era 2.000, então quer dizer que os juros obtidos foi de R$ 480 e R$ 2.480, que é a soma do capital inicial mais os juros, é o que nós vamos chamar de montante. Em termos de fórmula, temos que montante é o capital que multiplica 1 mais I vezes o tempo. Tá? Então isso aqui já se trata da forma do montante. Observe que capital vezes 1 mais IT gera para mim os juros. Os juros mais o 1 IT gera os juros e o 1 vai gerar o capital. Nessa forma a taxa deve estar no formato decimal, tá? Então a gente transformar em decimal e não no formato de percentual. Então sempre que eu tenho uma taxa eu tenho que transformar para usar essa fórmula, certinho? Exemplo, um montante C igual, o montante é igual a C que multiplica 1 mais IT. Se o capital é 2.000, então o montante vai ser o capital que multiplica 1 mais a taxa de 2% é 0,02 vezes o tempo, que é 12. Fazendo o cálculo dentro do parênteses, né? Primeiro o produto aqui, depois multiplica por 2.000, tá bom? Então eu posso dizer que o montante é 2.480, já chego direto no valor, sem depender de calcular os juros separados, tá bom? Como o aumento é composto, ou como o aumento é constante, R$ 40 por mês, é fácil ver a coluna à direita da tabela, forma uma progressão aritmética, que a gente chama de PA. Isso quer dizer que os juros simples correspondem ao comportamento linear. O gráfico desse exemplo de aplicação é uma reta que não passa pela origem, função linear afim. Os juros simples são uma referência teórica, não sendo usado nas aplicações e dívidas reais, porque na vida real os juros vai ganhar juros, né? Veremos agora o sistema de juros composto. Agora, os juros incidem sobre o capital atualizando e não sobre o capital inicial. Então, ou seja, cada mês os juros incidem sobre o rendimento, né, daquele mês. Esquema popularmente chamado de juros compostos, juros sobre juros. Por exemplo, vamos considerar o mesmo capital de 2.000 aplicado à mesma taxa de 2% ao mês, 2% ao mês, pelo mesmo prazo de 12 meses, mas dessa vez o sistema de juros compostos. Temos depois de um mês o valor acumulado será 2.400. Para o próximo mês os juros não será aplicado sobre 2.000 e sim sobre 2.400, 2040, né? Então, o primeiro mês ganhou 40, no segundo mês eu vou calcular o juros sobre 2040 e não sobre 2.000 mais, né? Para o próximo mês, a mesma coisa e assim por diante, conforme a tabela está mostrando aqui. Então, capital inicial 2.000, no primeiro mês já estava tendo 2.040, eu vou calcular os juros de 40 e de 2.000, né? Então vai dar R$ 2.080,80. No terceiro mês eu vou calcular os juros sobre esse montante, vai dar R$ 2.122,42, que eu vou calcular o próximo juros sobre esse montante e assim por diante até chegar no segundo mês um montante de R$ 2.536,48. Então, o mesmo capital, o mesmo tempo, porém a forma de rendimento foi bem maior, né? Aqui deu 2.480, aqui deu 2.536,48. Beleza? Então, o juro composto, o juro ganhou juros. Segue. A fórmula, em termos de fórmula, temos que o montante, isso aqui é interessante, é igual ao capital que multiplica 1 mais I, tudo isso elevado ao tempo, tá? Então, o tempo agora passa a ser o meu expoente.
Assim como na forma anterior, a taxa deve estar no formato decimal também, né? Então, o montante vai ser igual a 2.000, que multiplica 1 mais 0,2 elevado à 12ª potência. Neste caso, você faz a sominha aqui primeiro, para depois calcular a potência, né? Tá bom? Então, 2.000 que multiplica 1,02 ou 1,02 elevado à 12ª potência. Neste caso, para facilitar a conta, você pode usar uma calculadora científica, né? Para fazer a conta mais rápido. R$ 2.536,48. Cada interação do prazo, o valor acumulado é multiplicado pelo fator de atualização, 1 mais I. Desta vez, o valor aumentado em progressão geométrica, tá? PG, e o gráfico apresenta um comportamento exponencial e não mais linear. Por isso é importante evitar pagar juros, por exemplo, sempre que é possível quitar o total da fatura do cartão de crédito, né? O valor possível, né? O maior valor possível. É claro que à medida que o devedor vai pagando, cada valor pago vai sendo amortizado do saldo do devedor. Mesmo assim, em financiamentos longos, como os imóveis ou veículos, chega-se a pagar mais do dobro do valor financiado. Para terminar, vejamos o gráfico dos dois exemplos juntos no mesmo sistema de eixos, mesmo plano cartesiano. Observe que à medida que o tempo vai aumentando, o gráfico vai deslocando do outro. Aqui eu tenho, né? Então, percebe aí que o gráfico de azul é o linear, né? Juros simples. E o composto é o de vermelho, ele vai criando uma curva, acentuando aqui uma curva com uma função exponencial. Certinho? Turma, é tentar fazer os exercícios, treinar, tá? Cada um pegando seu material, tentando fazer a atividade, não deixar acumular, porque nós estamos no último teste, terminou o bimestre, terminou o ano, né? Não tem como deixar a atividade para entregar depois. Certinho? Bons estudos para vocês. Qualquer coisa que precisar, o professor está por aqui. Listinha para vocês brincarem aí, ó. 3 questões, né? 3 questões aí da semana 1. Tchau, tchau. Até a próxima.